Vamos fazer a aula 3. Aqui na pasta do curso, nós temos o arquivo do prédio. Aula 2, tá? O que eu vou fazer agora? Eu quero ajustar a topografia. Então, eu vou selecionar a topografia, o sólido topográfico. Vou vir aqui em modificar subelementos e vou alterar aqui no vértice para 2,45. Nesse outro vértice, mesma coisa, 2,45. 2,45 e 2,45. O nosso nível, o nosso térreo está no 2,50. Então, eu rebaixei um pouquinho mais o terreno, tá? Aqui eu quero mostrar uma ferramenta que é muito interessante. Primeiro nós vamos aqui no térreo e vamos traçar um plano de referência aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o rebaixo da guia. Então eu venho aqui em plano de referência, eu digito RP, que é o atalho, e vou colocar um plano aqui. Em seguida, aqui em desenhar, temos aqui, ó, selecionar linhas. E vou dar um deslocamento de 0,5 do lado de fora desse plano. Um aqui. Só eu movimentar o mouse para cima e para baixo, ó, eu vou colocar pelo lado de fora daquele plano. Isso. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar o piso. Vou adicionar linha divisória. Vou vir aqui, ó, adicionar linha divisória. E desse ponto até aqui. E desse ponto até aqui. Desse ponto aqui e desse ponto até aqui. Vou dar um ESC, vou selecionar essa linha e aqui eu vou colocar menos 0,1. Ok. Veja como ficou. Fizemos o rebaixo da calçada. Eu vou selecionar essa calçada, esse piso, e vou editar o tipo. Aqui, no tipo, eu vou duplicar e vou colocar o nome de piso de concreto 5 centímetros. Piso de concreto 5 centímetros. Ok? Em editar a estrutura, vou colocar 5 centímetros. Opa. E aqui, em materiais, eu vou selecionar o concreto moldado em loco. Concreto moldado em loco. Ok. Olha como ficou. Alteramos o material da calçada. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer uma guia, um meio-fio. Eu vou selecionar esse piso e vou vir aqui nesse óculos, ocultar, isolar temporário. Eu vou isolar esse elemento. Ok? Pronto.
Agora eu vou usar uma ferramenta bem interessante. Aqui em arquitetura, temos essa aqui, ó, inserir um componente ou modelar no local. O que seria inserir um componente? Uma mesa, uma cadeira, uma família do Revit. E aqui eu vou desenhar no local, vou fazer uma extrusão, vou fazer uma varredura. Vou selecionar o tipo da categoria, nesse caso, modelos genéricos. Vou dar o nome para essa guia, vai ser guia, ok? Notem que o Revit mudou e ele ficou em forma de desenho de formas. E aqui, nessas formas, temos a varredura. Eu vou selecionar a varredura e ela abre o meu plano de trabalho. Aqui, a primeira coisa que temos que fazer com a varredura é o caminho dessa varredura. Existem dois tipos de caminho. O caminho do croquis, geralmente usado em 2D, na planta, e o caminho que pode ser feito em 3D. Nós vamos utilizar esse aqui. Vou selecionar o caminho e vou vir aqui e vou tentar pegar uma aresta desse piso. Eu posso colocar em linha oculta, para ficar mais fácil. Seleciono e vou contornar esse piso. Com isso, ó, já estou terminando o caminho. Observar aqui, ó, que tem o rebaixo. Você continua seguindo. Pronto. Finalizamos o caminho. O caminho da extrusão tem que ser contínuo. Eu não posso fazer um caminho aqui e outro fora dessa continuidade aqui, ó, tá? Feito o caminho, vou selecionar esse botão, concluir módulo de edição. Tá. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso de um perfil. Eu posso selecionar um perfil existente ou eu posso editar um perfil. Nesse caso, eu vou editar um perfil. E vou ajustar a vista aqui no cubo, ó, em posterior. Pronto, agora eu consigo ver melhor. Aqui está o meu plano de referência. Ó. Eu vou vir aqui, vou desenhar 10 centímetros. Vou descer 25 centímetros. E aqui nessas arestas eu vou usar essa ferramenta de desenho, arco em concordância. Vou criar um raio nessas duas arestas. Esse raio eu escolho, eu posso clicar, depois eu venho aqui e alterar esse raio. Tá? Feito o perfil, eu vou concluir o modo de edição. E vou concluir mais uma vez. Pronto. Eu ainda não finalizei o modelo, tá? Não concluí o modelo. Por que eu não fiz isso? Temos aqui, ó, a extrusão, certo? E aqui, nas propriedades, eu tenho, se eu selecionar essa extrusão, aqui nas propriedades vai aparecer o material. Mas se eu pôr o material aqui e finalizar o modelo e concluir o modelo, o que acontece? Toda vez que eu for usar e quiser colocar o material, eu vou ter que entrar na edição. Mas vamos fazer o seguinte. Aqui na frente, ó, existe um botãozinho chamado Parâmetro de Família Associado. Vou selecionar e aqui, um pouco abaixo, nós temos o novo parâmetro. Eu vou criar um novo parâmetro, tá? É um parâmetro de família. O nome vai ser material. E existe o tipo do parâmetro. Eu quero um parâmetro de tipo ou de instância.
O de tipo, por exemplo, uma mesa, eu mudo a cor da mesa, todas as mesas do mesmo tipo mudarão de cor. E o instância? O instância, se eu mudar a cor de uma mesa, somente aquela mudará de cor. Nesse caso, eu vou usar um parâmetro de instância, tá? E vou associar. Notem que aqui ficou mais apagadinho. Por quê? Porque agora tem um parâmetro associado. E quando eu concluir o modelo e selecionar novamente essa extrusão, agora aqui fora, no Revit, eu já posso pôr o material. Vou colocar o concreto, vou reinicializar e sombreado. Notem como que ficou nossa varredura. E ela já veio com material agora. E se eu selecionar aqui, eu posso trocar o material a qualquer momento. Então nós fizemos a extrusão e o rebaixo na calçada, tá? O que eu vou falar um pouco agora é o seguinte, eu vou vir aqui no térreo e vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou falar um pouco de paredes. Aqui em arquitetura nós temos algumas paredes do Revit, tá? Tem as paredes arquitetônicas, parede estrutural e parede por face. Aqui em parede básica nós temos a parede genérica, tá? E alguns outros tipos que já vem padrão no Revit. Também temos parede de cortina, parede de vidraça e vitrine. E parede empilhada, tá? São os tipos aqui do Revit. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa parede genérica de 200 e vou editar o tipo e vou duplicar. Vou colocar parede, pintura barra pintura, parede 20 centímetros, pintura, pintura, tá? Ok. O que significa que essa parede ela vai ter pintura do lado externo e pintura do lado interno. Ao selecionar a estrutura da parede, nós temos aqui ó, as camadas. Notem que essa estrutura está em volta do limite do núcleo, tá? E eu posso vir aqui em inserir e adicionar camadas. Eu quero adicionar 3 camadas na parte do lado interno. Vou colocar abaixo. Opa, essa aqui vai ser acima e essa aqui abaixo. Pronto. E eu quero incluir mais 3 camadas acima. Acima, acima e acima, tá? Então minha parede está constituindo assim. Por que que deu esse erro? Porque eu não coloquei valores na espessura. Então vou ter que fazer de novo, tá? 1, 2, 3. Essa aqui é assim. E essa abaixo. E inserir mais 3. Acima, acima e acima. Ok? Vamos lá. Essa primeira camada, nós vamos colocar aqui ó, de substrato. Ela vai ser o chapisco, tá? Ela vai ter uma espessurinha aqui de 0,5. 0,005, tá? A alvenaria, uma espessura de 14. O reboco, 25. Aqui a mesma coisa, 0,5. Aqui, 2,5.
aqui 01, 01. Estou ajustando aqui. Ajustando os valores, ó. 0,14, aqui 0,05, 0,024, aqui 0,005 e aqui 0,001. Aqui mesma coisa, tá? No final, vamos colocar em corte. E agora nós vamos adicionar os materiais. Então nós criamos as camadas, tá? Alvenaria, nós vamos colocar aqui, ó. Alvenaria, tijolo comum. Ontem que já mudou de cor. Aqui, em chapisco, nós vamos criar um novo material. Aqui, criar novo material. Eu posso vir aqui em identidade, colocar chapisco, ok? Aqui em gráfico, em aparência, eu vou deixar assim. E em gráfico, eu posso utilizar a aparência de renderização. Ele vai utilizar essa mesma cor que está na aparência. Então, vou selecionar e ok. Então, nós temos o chapisco aqui, repetir, substrato, chapisco. Qual que é o próximo? O próximo substrato será o emboço. Então, eu vou vir aqui, criar novo material, identidade, emboço. Em aparência, eu vou mudar de cor. Vou alterar um pouquinho essa cor. Tá? Para diferenciar. E em gráfico eu usar a mesma cor. Tá? Aplicar. Deixa eu ajustar um pouco melhor essa cor. Só para não ficar com a mesma cor. Ok. E aqui vai ser o emboço. Ok? Esse por último, nós vamos colocar acabamento 1 e nós vamos criar um novo material chamado pintura parede acrílica. Acrílica. Tá? Aqui em aparência, nós vamos utilizar esse recurso. Nós vamos substituir. Esse recurso ele substitui este recurso. O que acontece? Aqui em biblioteca, nós temos vários tipos de materiais configurados do próprio Revit. E temos aqui pintura de parede. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Tá? Aqui em pintura de parede tem com brilho e fosca. Eu posso escolher uma pintura aqui, ó. Um tipo, já está configurada, tá? Ó, trigo, textura. Eu vou escolher uma textura aqui, ó. Ok? Ok. Por que eu escolhi essa acrílica aqui? Vai ser a pintura que vai do lado externo da parede. E aqui agora eu vou fazer diferente. Eu vou duplicar esse material. Aqui vai ser pintura parede PVA, tá? Só que eu tenho
que se eu alterar a aparência desse material, vai mudar o anterior. E eu tenho que vir aqui antes, eu duplico esse recurso, tá? Para não interferir no anterior. E venho aqui de novo e vou escolher outro tipo de pintura. Agora vai ser uma pintura interna, né? O PVA. Fosca. Eu posso pôr um branco frio. Ok? Posso fechar aqui e ok. Tá? Então temos aqui, ó, constituída a nossa parede, tá? Nós temos a pintura, o emboço, o chapisco, tá? Então nós configuramos uma parede, ok? Vou dar ok. Eu vim aqui, ó, e colocar em nível de visualização alto, nível de detalhe alto, estilo visual sombreado. Nossa parede está desse tipo, com as camadinhas criadas aqui, tá bom? Tá. Antes disso, eu preciso vir aqui no subsolo e eu preciso criar uma parede de contenção aqui, tá? Nós vamos vir aqui em parede, parede básica, genérica de 200, vamos editar o tipo, duplicar, vamos colocar parede de concreto 20 centímetros. Editar o tipo e aqui vamos colocar concreto mudado em loco. Ok, ok. Tá. Antes de eu desenhar, eu quero explicar uma coisinha bem importante. Quando você seleciona a parede, ela tem uma bolinha aqui, ó. O que significa isso? Toda vez que eu vou desenhar uma parede, eu tenho que observar nessa barrinha aqui, ó. Aqui nós temos a altura, se ela está conectada com algum nível. Se ela não estiver conectada, ela está com um valor aqui padrão de 8. Você pode pôr 3, pode pôr 2. Geralmente eu conecto com o nível acima. Linha de localização é a linha com qual eu vou usar de referência para o desenho, tá? Eu tenho a linha central da parede, eu tenho a linha central do núcleo, face de acabamento externa, face de acabamento interno e face do núcleo externo e face do núcleo interno, tá? Quando você seleciona a parede e edita o tipo, nós temos aqui, ó. Só vou trocar de parede. Parede de concreto, parede aqui. Editar o tipo, editar. Ó, a face externa da parede, a face externa do núcleo é aqui e a da parede aqui, tá? Então, se eu vim aqui, ó, na linha de localizar e trocar para face de acabamento externo, a bolinha vem para esse lado. Face de acabamento interno, aqui em propriedades eu também posso alterar, tá? Ela vem para esse outro lado, tá bom? Nesse caso, e como eu sei aqui na planta qual é o lado interno e externo da parede? Nesse caso, o lado externo é sempre onde se encontra essa seta. Aqui está do lado interno, eu vou alterar para o lado externo. O lado externo fica do mesmo lado da seta, tá? Então vamos lá. Por que que eu falei tudo isso? Porque aqui em parede, agora, eu vou utilizar esse ponto, ó. Eu vou colocar conectado com o térreo, certo?
Vou selecionar face de acabamento externa, porque a parede vai vir para dentro. E vou desenhar. Ok? Vamos ver? Olha lá. Nossa parede de concreto está feita, tá? Voltando aqui no subsolo, eu preciso de uma parede que vá daqui até o fim do piso, que era 10 metros. Então eu puxo a parede, digito 10 e Enter. A parede já está ali. Notem uma coisa, a parede ela vai até lá no fundo da terra. O que eu vou fazer agora? Aqui no subsolo, eu passei um corte. O corte está aqui na barra de atalho, ó, corte. E se você vir em vista, temos aqui o corte. É só selecionar, clicar e posicionar o corte, tá? Eu já vou abrir esse corte que está aqui. Essas linhas verdes é a linha do DWG. Eu vou colocar o atalho de EH. Eu vou ocultar esse DWG para limpar um pouco essa minha vista. E vou dar um ajuste aqui, ó, no nível, tá? Olha só. Se eu selecionar essa parede, eu posso vir aqui e editar o tipo dessa parede. Eu venho aqui, eu vou trazer isso aqui. É como se minha parede fosse nascer a partir do piso. E vou deletar essa linha, ok? Então não vai ter material enterrado aqui né, da parede. Ela vai começar aqui e vai ser levantada, tá? Olha só. Outra coisa. Aqui em subsolo ainda, eu preciso... Vou puxar o corte um pouquinho. Em vez de eu desenhar a parede, virar o corte, ter que fazer tudo de novo, eu vou usar uma ferramenta aqui. Eu tenho espelhar, eu seleciono um eixo ou eu desenho um eixo. Eu vou desenhar um eixo. Eu vou selecionar a parede, desenhar um eixo e vou procurar aqui o meio dessa parede, o meio desse piso. Ó, ponto médio. Eu arrasto um pouquinho, pronto. Já colocou a parede para mim. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui. Eu preciso fazer um piso aqui, em volta, uma calçada. Aqui no térreo, eu não estou conseguindo ver as paredes, por quê? Porque o térreo, nós temos aqui na propriedade da vista, a faixa da vista. O que acontece? Ela está até o zero. Vamos supor que eu queria ver a parede que está abaixo do térreo. Se eu colocasse um valor negativo aqui, ó, 0,20, e aqui também menos 0,20, eu conseguiria ver as paredes. Ok? Vou dar um Ctrl Z. O que eu vou fazer? Uma calçada aqui em volta. Arquitetura, piso, piso arquitetônico. Eu vou colocar piso de concreto de 5 centímetros, tá? E vou fazer uma calçada aqui, ó. Vou fazer o contorno. Aqui 1,50. Vou trazer até aqui. Depois eu ajusto. Aqui. Aqui. Fechei. Aqui vai ser 1,5. Essa linha aqui. Mudar essa referência para cá.
Você seleciona essa bolinha, você consegue mudar de referência. Vou colocar aqui, eu preciso de 1.5. Notem que eu seleciono a linha que vai andar, tá? Essa aqui, por exemplo, ó. Essa linha vai andar. Vou 1,50, ela vai diminuir. Ok, finaliza a calçada. Aqui eu vou colocar não. Já já eu explico. Então temos a calçada aqui, ó, em volta, tá? O que eu preciso ainda é uma laje aqui, ó, tá? Vamos fazer a laje aqui no térreo, piso, piso arquitetônico. Agora eu vou utilizar o piso de 15. Eu não criei o piso de 15. Vou editar o tipo, duplicar, vou colocar piso de concreto 15 centímetros, ok? Sempre eu duplico, tá? E vou colocar aqui 15. Ok. Vou desenhar a laje. A laje, vou contornar muitos cliques. O Revit está perguntando se eu desejo que as paredes alcancem até o piso, ou seja, que a parede fique até a parte inferior da laje. Eu vou falar que não. O que aconteceu nesse caso? Ó, a parede ela atravessou a laje, tá? E aqui está tendo uma duplicidade de material. Vou voltar aqui no térreo, vou dar 2 cliques e vou fazer de novo, tá? Vou concluir o modo de edição. Ele vai perguntar, vou falar anexar, tá? Quando eu faço isso, é que essas duas paredes anexou também. Aí eu falei para essas duas não anexarem, tá? Só anexei essas duas aqui. Olha só. Inclusive, como é o mesmo material, parece que houve a união, ó, automática, tá? E a parede, ela só está indo até a parte inferior da laje. Ficou perfeito. Ó, aqui no 3D. Aquelas duas paredes que desanexaram foram essas duas, ó. Porque senão elas iam estar mais baixas aqui, tá bom? Se eu não me engano, nós importamos. Eu vou vir aqui no térreo, inserir, importar CAD, ok? Vou selecionar o arquivo o edifício térreo, apenas na vista atual, porque eu não quero mais que ele vá em outras vistas. Eu vou colocar metro, tá? E vou abrir, ok? Tá. Onde está esse arquivo? Vou puxar aqui, ó, selecionar. Vou deixar só o DWG, ok? E aqui ele está em plano de fundo. Eu vou mudar para primeiro plano, tá? Aqui temos o DWG. Vou fazer um ajuste, tá? Vou soltar o pino. Eu vou arrastar ele aqui para fora. Opa, peguei a laje. De novo. Selecionar o DWG, mover. Vou puxar aqui para fora, ok? Vou selecionar ele de novo, com Tab. Vou pegar essa referência aqui no ponto, ó, e vou colocar nesse local. Agora sim, tá? Vou selecionar mais uma vez e vou apertar o alfinete, tá? Vou bloquear ele, para a gente não mexer mais nesse arquivo. Agora eu vou selecionar parede, tá? A parede vai ser a parede pintura-pintura. Está conectado ao pavio 1, tá?
E a face do acabamento, eu posso pegar a linha central ou a face de acabamento externo, tá? Eu vou mudar. Agora eu vou com a linha central. Por quê? Porque o DWG eu já consigo pegar a referência central da parede. Olha só. Então eu venho, faço o contorno. Notem, sempre faz aquele pontilhado. Olha só. Mais um pouco. E pronto. Está feito as paredes, tá? Ok? Eu coloquei a pintura na parede, tá? Mas por que aqui tá cinza? Vamos ver? Aqui, ó, nós estamos no modo sombreado, certo? Sombreado. Editar a parede e vim aqui em pintura. Notem que em aparência está com a cor correta, mas o gráfico eu tenho que utilizar a aparência de renderização. Aí ele vai capturar a cor. Mesma coisa com o PVA. Em aparência está a pintura. Eu utilizo. Ok. O que que acontece? Pronto. Dentro aquela cor branco e fora uma textura. Se eu vim aqui e colocar realista, vamos ver. Olha só a textura. Internamente está branco. Parede branca lisa e textura fora. Ok? Até a próxima aula.